abrir a sua Bíblia. O livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo número 20, onde falaremos sobre o nascimento de Cristo Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 20, onde falaremos o Deus que se fez próximo. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão. A palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. Essa primeira recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, da Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedagem. E naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque vos trago novas da grande alegria para todo o povo, e que hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E então, de repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, e a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu, e que o Senhor nos revelou. E foram então com toda a pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado em uma manjedoura. E vendo-o, contaram a todos os que lhe haviam sido ditos sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como eles foram falados. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, para exaltar e engrandecer o Teu santo nome, pois só Tu, Senhor, és digno de honra, de glória e de louvor. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, assim como o Senhor já tem falado, através dos louvores entoados em Tua casa, através da palavra lida, das oportunidades dos ministérios, Senhor. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra. Continua, Senhor, a completar e a cumprir a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, a Tua vontade, faça, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Que o Seu nome seja exaltado, que o Seu nome seja proclamado, que o Seu nome seja anunciado para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual vemos o nascimento de Cristo Jesus.
o nascimento do nosso Salvador, o nascimento do menino que é o Cristo, o Senhor, da minha e da sua vida. Esse texto nos traz uma grande ideia que significa o Natal. Deus entra na história humana em humildade para salvar pecadores e para trazer verdadeira paz àqueles que recebem o seu Filho. A grande verdade desse texto é: Deus entra na história humana em humildade para salvar pecadores, trazer verdadeira paz àqueles que recebem o seu Filho. O Natal é uma celebração no mundo inteiro, mas nem todos compreendem seu verdadeiro significado. O Natal é comemorado em toda a região, em todos os lugares, em todos os países, mas nem todos reconhecem e sabem o verdadeiro significado do Natal. Para muitos é apenas uma data de festas, luzes e presentes. Contudo, o Natal bíblico nos apresenta algo infinitamente maior. Deus se fazendo homem para nos alcançar. Lucas nos convida a olhar além da manjedoura e enxergar o coração de Deus revelado em Cristo Jesus. E a pergunta que nos fica inicialmente é: por que Deus eterno escolheu nascer como um bebê frágil? Talvez a pergunta que você possa se perguntar: por que Deus eterno escolheu nascer como um bebê frágil? E aqui eu já lhe respondo essa primeira pergunta. Deus decide nascer como um bebê frágil para mostrar que Ele tem o controle de todas as coisas. É dele o controle, é dele o poder, é dele o governo. Talvez você possa imaginar e dizer: um bebê frágil é fácil matar, é fácil sufocar, é fácil acabar com o plano de Deus. Mas Ele é Senhor. Ele que governa a história. É Ele quem tem todo o poder e toda a autoridade. É Ele quem é Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que através da sua palavra fez o que não existia à existência. E o que o nascimento de Jesus revela sobre quem Deus é? O que o nascimento de Jesus revela sobre quem Deus é? Nós veremos, de acordo com esse texto, de acordo com a explanação desta leitura, o que, através de Cristo Jesus, Deus nos revela quem Ele é. Como o verdadeiro Natal transforma as nossas vidas. Nós veremos do versículo 1 ao versículo de número 7, Deus age soberanamente na história. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo 1 ao versículo de número 7. A palavra nos diz assim: naquele dia saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Eu antes quero te convidar a analisar e ver quando o profeta Isaías, o profeta Miqueias, quando os profetas começam a dizer sobre o enviado de Deus, sobre o Messias, sobre Cristo Jesus. Isaías vai dizer sobre o menino, como lemos na leitura bíblica responsiva, sobre aquele enviado de Deus que nasceria para nos remir, para nos salvar. O povo judeu esperava o rei de Israel, esperava o Senhor, o soberano, o enviado de Deus. Mas como Deus faz todas essas coisas se cumprir e acontecer? Uma história que foi prometida através dos profetas, anos e anos de distância do acontecimento de Cristo Jesus. Mas Deus usa um homem que não conhecia Deus, um homem que se achava o soberano, um homem que se achava o Senhor, para fazer a vontade dele.
Por isso o texto nos começa dizendo: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. O interessante é que Lucas vai nos contar a história na veracidade de que ela aconteceu. Se você pegar essa história, esses nomes que aqui foram ditos, esses períodos na história, você vai conseguir entender que verdadeiramente isso aconteceu. A Bíblia não começa com uma história dizendo era uma vez, ou um conto fantasioso. Ela começa nos dizendo naqueles dias, nos dias que aconteceu essa situação que eu irei contar a vocês, César Augusto escreveu um decreto que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Mais um fato de veracidade do texto e da história, afirmando que o nascimento de Cristo Jesus não é uma história, uma fábula, um conto, mas sim algo verídico, algo que aconteceu e marcou a história. Até porque, se formos olhar, nós estamos em 2025 depois de Cristo. Cristo marcou a história. Por isso Lucas nos diz e nos traz informações que verdadeiramente isso aconteceu. E quando isso aconteceu, todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. Deus usa um homem que se achava soberano, usa a caneta para lhe assinar um decreto, para que José e Maria fossem até Belém, para que o Filho de Deus nascesse naquele lugar. Às vezes achamos que o Senhor perdeu o controle das nossas vidas. Às vezes, por causa das situações e as coisas que acontecem, achamos que o Senhor perdeu o controle. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, o Senhor não perdeu o controle da minha e da sua vida. A história está na mão de Deus. É Ele quem escreve, é Ele quem realiza, é Ele quem faz. Por isso, a palavra do Senhor vai nos dizer: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém da Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi. José, juntamente com a sua esposa, grávida, vai até a cidade de Belém para cumprir o decreto de César Augusto. Talvez você possa imaginar como pode um homem sair com uma mulher grávida de uma região para uma outra, cerca de 5 dias a 5 dias de caminhada, ou num jumento, seja qual for, para uma região para se alistar. Mas quando você vai analisar a história, você vai ver que o decreto de César Augusto, ele fazia com que as mulheres também fossem para pagar esse alistamento, pagar o recurso diante desse alistamento. E eles saem de Nazaré da Galileia e vai à cidade de Davi, chamada Belém. Sim, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Ele sai juntamente com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de dar a luz. Olha que interessante. Deus não perde os minutos, os segundos, nenhum momento é perdido
por Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor fez César Augusto escrever aquele recenseamento. Sabia dos prazos e dos dias que iriam viajar. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus. Por isso, o versículo número 6 nos diz: enquanto estavam lá, chegou o tempo de dar a luz. Não foi na cidade vizinha, não foi numa cidade anterior, foi quando eles chegaram lá, ela começou, deu tempo de dar a luz. O Senhor não perde o controle. O Senhor tem toda a autoridade, todo o controle está em suas mãos. Ele não faz nada fora do tempo. Ele tem o controle e o poder está em suas mãos. E ele e ela teve o seu filho primogênito, seu primeiro filho, envolto em um pano, e o colocou em uma manjedoura, ou um coxo, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Interessante é que Lucas vai dizer na hospedaria, não nas hospedarias. Ele aqui está sendo bem claro e nos afirmando que talvez existia somente uma hospedaria em Belém. E naquela hospedaria não tinha lugar para ele. O nascimento de Jesus acontece em meio ao decreto político e movimentos imperiais. César Augusto pensa governar o mundo, mas é Deus quem conduz a história para cumprir as suas promessas. Homens acreditam governar o mundo, mas é Deus quem governa para cumprir as suas promessas. Jesus nasce em humildade, não em um palácio, mas em uma manjedoura. Isso nos revela que o plano de Deus não segue os padrões humanos do poder e glória. Jesus nasce em humildade. Às vezes olhamos e dizemos: aquele que possui aquilo ou aquilo outro é abençoado. Jesus nasce numa manjedoura, numa estalagem, num lugar, numa gruta, porque era esse o local aonde os animais eram guardados. Mas Deus nos mostra que o padrão dele não é o mesmo que os padrões humanos. Nós podemos ver isso em Gálatas 4, no versículo 4. Vindo a plenitude do tempo, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele não estava acima, mas debaixo da lei. Na plenitude dos tempos, plenitude no cumprimento dos tempos. Não passou nem um minuto, não passou nem um segundo, foi o momento certo e correto do nascimento de Cristo Jesus. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus não perdeu o controle. Ele tem a chave nas mãos. Ele tem o controle da história. Ele sabe de todas as coisas. Miqueias 5:2 nos fala sobre o Messias. O Messias nasceria em Belém. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da
eternidade. Miqueias, anos e anos antes do nascimento de Cristo Jesus, o Senhor usa ele para falar para Belém, para falar para aquela pequena cidade que nasceria o Messias, mas que ele não começaria ali a existir. Por isso que Miqueias vai dizer: são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele já existia, como Paulo vai dizer aos Romanos. Ele sempre foi Deus. Como Paulo vai dizer, ele se esvaziou da sua glória, tomou a estrutura de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Enquanto o mundo valoriza status, Deus escolhe simplicidade. O Salvador nasce onde ninguém esperava. Enquanto muitos procuram status, vivemos num mundo onde existe um evangelho midiático, um evangelho que procura status, pessoas que procuram aparecer e se engrandecer, mas quem precisa ser exaltado e engrandecido é o Senhor. Quem precisa ser engrandecido e exaltado é o Deus de Israel, é o nosso Senhor, que morreu e ressuscitou e vivo está para a glória de Deus Pai. Os primeiros a receber, Deus continua agindo, mesmo quando não percebemos. Ele cumpre os seus propósitos, mesmo em cenários simples e difíceis. Às vezes esperamos um milagre para dizer: Deus está agindo. Mas a história nos conta que Deus age em todo o tempo. Deus tem o controle da minha e da sua vida. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, para a honra e glória do seu nome. A história que Lucas nos conta com veracidade nos afirma que o Senhor trabalha em todo o tempo. Ele trabalha até através de alguém que não rendia glória a Deus, mas ele trabalhou através de César Augusto para escrever a história do nascimento de Cristo Jesus. O Senhor age através dos remédios. O Senhor age através da inteligência dada para a ciência, para realizar e para fazer as coisas que vemos aí afora. O Senhor age em todo tempo. Às vezes achamos que o Senhor só age no milagre. Só vai agir se acontecer algo sobrenatural. Sobrenatural é acontecer algo que Ele disse há anos e anos atrás. Sobrenatural é Ele afirmar que nasceria o Messias de Belém e Ele fazer com que isso acontecesse. Talvez você chame isso de sorte, de obra do acaso, mas eu chamo isso da vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Ele tem o controle da minha e da sua vida. Ele tem o controle da minha e da sua história. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus, é Senhor. Do versículo de número 8 ao 14, nós veremos: Deus revela sua glória aos humildes. Acompanhe comigo o versículo de número 8 ao 14, que diz assim: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou, e cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Lucas nos conta a história que existiam homens, estavam no campo, apacentando os seus rebanhos, e de repente,
aparece um anjo. Aparece um anjo do Senhor, não o anjo do Senhor, mas um anjo do Senhor. Apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. A glória de Deus cercou aqueles homens, e eles ficaram atemorizados. Versículo 10. Mas o anjo lhes diz: não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Aqueles homens ficaram com medo, mas o anjo disse: não temas, pois eu não trago a espada, mas eu estou trazendo uma grande bênção. E o que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, que é o Messias, o Senhor, o Deus soberano. Que hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, o prometido. O anjo diz àqueles homens: aqueles que vocês esperavam, aquele que vocês aguardavam, chegou na cidade de Davi, como foi prometido pelos profetas, como foi anunciado anos e anos antes. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E então, de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu junto ao anjo e louvaram a Deus e exaltaram. E diziam: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele ama. Apareceu o exército de anjos, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Deus, os primeiros a receberem o anúncio do nascimento de Jesus não foram reis ou sacerdotes, mas pastores, homens simples e desprezados socialmente. Não foi no palácio que foi anunciado, não foi nos grandes governos ou grandes casas, mas foi anunciado para os humildes. Foi anunciado para os homens simples, desprezados pela sociedade. O pastoreio, se formos analisar a história, ela era para aquele que não tinha estatura, como Davi, para ser um grande guerreiro, e também era utilizado para os escravos esse serviço. A glória do Senhor se manifesta e a mensagem é clara: paz na terra aos homens quem Ele quer bem. Interessante é que nós vemos na história que César Augusto faz um censo para que os homens se alistassem. Aquele país não estava em guerra. César Augusto tinha governado e governava diversos territórios. Mas como os anjos dizem, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Porque Paulo vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Paulo vai dizer aos romanos que por mais que nós não queríamos guerra com Deus, Ele queria guerra conosco. Porque nós somos pecadores, mas através de Cristo Jesus temos paz com Deus. Através de Cristo Jesus, o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos dignifica no nome dele. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É em Cristo Jesus que temos paz com Deus. Por isso os anjos anunciam
paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. Mateus 11, 25 nos diz: Deus revela aos pequenos. Naquele tempo, Jesus declarou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequenos. Mistério da salvação, a chave que Pedro recebe, o Evangelho de Cristo Jesus. O Natal nos lembra que Deus não está distante nem inacessível. Ele se aproxima dos que reconhecem sua necessidade. Para experimentar o verdadeiro Natal, precisamos de um coração humilde, dispostos a ouvir e obedecer a voz de Deus. E encontrar com Cristo gera adoração e testemunho. Precisamos de um coração humilde, disposto a ouvir e obedecer a voz do Senhor. É necessário ter um coração humilde. A palavra do Senhor vai nos dizer que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Por isso, é necessário se disponibilizar para fazer a vontade do Senhor. É necessário se humilhar, estar disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus. O versículo de número 15 ao 20, nós veremos o encontro com Cristo gera adoração e testemunho. Acompanhe comigo. E logo que os anjos se retiraram, indo para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Talvez você possa imaginar e dizer: se eu visse um exército de anjos louvando e exaltando o nome do Senhor, eu não precisava nem ir lá para ver. Mas aqueles homens disseram: eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse Salvador. Pessoas vêm até a igreja buscando as bênçãos, buscando algo palpável. Aqueles homens viram anjos celestiais exaltando e agradecendo o nome do Senhor, mas eles disseram: só isso não me basta. Eu preciso adorar ao Senhor, eu preciso conhecer o meu Salvador, eu preciso conhecer a Cristo Jesus. O Evangelho de salvação precisa gerar isso em nós. A anunciação do Evangelho de Cristo Jesus precisa gerar em nosso coração o desejo, a vontade de conhecer cada dia mais o Senhor, de conhecer o Senhor em todo o tempo. Por isso aqueles homens viram para o outro e dizem: vamos até Belém para ver isso que aconteceu. Vamos lá, para ver o que o Senhor nos revelou. E foram então com toda pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura. Aquilo que os anjos disseram para ele que seria o sinal, eles viram. O menino deitado em uma manjedoura, envolto em panos. Foram com toda pressa, e vendo, contaram a todos os que lhe haviam sido dito sobre o menino. Aqueles homens, ao encontrar com Cristo Jesus, se tornam mensageiros da palavra. Se tornam, essa palavra não pode morrer em mim. O que foi revelado não pode ficar somente comigo. O que eu aprendi e fui ensinado não pode morrer na minha vida. Eu preciso transmitir. Por isso o Senhor te traz todos os cultos, de quarta, de domingo, ou qual seja em sua igreja, para você ouvir, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus
para transbordar na vida dos outros. Por isso o versículo de número 17 nos diz: e vendo, contaram a todos os que lhe havia sido dito sobre o menino. 18. E todos os que ouviram os pastores ficavam muito admirados. O Evangelho não pode morrer em você. Se você ama o seu irmão, se você ama a sua irmã, se você ama os seus colegas, se você ama os seus familiares, fale desse amor que transforma, desse amor que cuida, desse amor que abraça, desse amor que deixa a sua glória, se esvazia de todo o seu poder e toma a estrutura de servo e é fiel até a morte e morte de cruz. Esses homens não deixam aquilo morrer neles. Ao encontrar a Cristo Jesus, você precisa falar. Você não pode ver alguém morrendo e não mostrar a salvação. Você não pode ver alguém sofrendo e não mostrar alguém que pode transformar e curar a vida. Cristo Jesus tem o poder. Cristo Jesus tem o nome sobre todo nome. Para experimentar o verdadeiro Natal, precisamos de um coração humilde, dispostos a ouvir. Os pastores não apenas ouvem a mensagem, eles vão até Jesus, confirmam o que dito e voltam glorificando a Deus. Quem encontra Cristo não permanece o mesmo. O salmista, no Salmo 95:6, chama o povo à adoração, à exaltação a Deus. Salmo 95:6. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor, que nos criou. 2 Coríntios 5:17 nos fala sobre a nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas. Se você está em Cristo, meu amado irmão e minha amada irmã, não tem como você ser o mesmo. Você precisa se revestir do novo homem em Cristo Jesus. Você precisa viver em paz com Deus, exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Você que está aqui e recebeu Cristo Jesus, você precisa sair aí afora contando: Cristo mudou o meu viver, e Ele pode mudar o seu. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode preencher esse vazio que talvez você tenha tentado afagar nas bebidas, tentado afagar nas drogas, tentado afagar nos relacionamentos, tentado afagar no recurso, no dinheiro. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha um vazio em seu coração que você já tentou de diversas maneiras preencher. Cristo Jesus pode preencher esse vazio. Cristo Jesus pode mudar a história da sua vida. Cristo Jesus pode fazer viver de glória em glória. Somos chamados a adorar a Jesus e anunciar ao mundo o que Ele fez por nós. Versículo de número 19 e 20. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora falado. Precisamos ter esse intuito. Precisamos sair exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, pois um grande presente nos foi dado: Cristo Jesus.
O Natal nos chama a conferir na soberania, a confiar na soberania de Deus. O Natal é muito mais além de festas e presentes, mas ele nos chama a confiar na soberania de Deus. É Deus quem tem o controle, é Deus quem escreve, é Deus quem faz todas as coisas. Também o Natal nos ensina que a salvação é pela graça, não pelos status, não pelo que eu posso dar, não pelo que eu posso fazer, mas foi nos dado Cristo Jesus. O Natal nos ensina como testemunhas de Cristo vivo. Precisamos testemunhar esse amor. Precisamos testemunhar Cristo Jesus. Precisamos testemunhar a mudança em nossas vidas. O Natal não é apenas sobre o nascimento de um bebê, mas sobre Deus se aproximando do pecador para oferecer salvação e paz. A grande pergunta que permanece é: o Cristo que nasceu em Belém já nasceu em seu coração? Cristo Jesus que nasceu em Belém já nasceu em seu coração? Se sim, amém. Demonstre, viva esse amor. Se não, o Senhor pode e quer mudar a história da sua vida. Ele quer nascer em sua vida e quer te fazer uma testemunha do Evangelho, uma testemunha deste amor, uma testemunha de Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,